E aqui elas estão levemente para cima. Vê a posição. Assim ficou perfeita. Mais próximo de você. Fala pessoal, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de São Carlos. Vamos continuar a saga da Teneré 600 1988. Uma não, duas. Estou aqui com meu amigo Lê Capel. Tudo bem, Lê? E aí pessoal, tudo bem? Você tem dormido bem aí as últimas noites? É um misto de alegria e ansiedade, né, Thiago? Bom, para quem não acompanhou aí o episódio anterior, os episódios anteriores, o primeiro episódio foi eu buscando a moto lá em Francisco Beltrão, o segundo episódio eu trazendo a moto aqui pro Lê, a princípio para fazer ajustes finos, e hoje estamos aqui para apresentar um pouco aí do que foi feito na moto, e também temos aí uma revelação para esse vídeo, nós vamos contar aí daqui a pouco. Já esqueci o que eu ia falar. Da última vez que eu vim aqui e trouxe a moto aqui para você, foram encontradas algumas surpresas aqui? Sim, aconteceram algumas surpresas, né, aqui. Assim, no processo de fazer a manutenção, qual que é a ideia inicial? Era fazer uma manutenção completa, bem feita, para que as motos ficassem confiáveis, né? Só que no meio desse processo surgiram muitas coisas que, para eu poder fazer a manutenção, fazer a regulagem de alguns itens que são básicos, né, eu tive que arrumar. Então, só para citar um exemplo, na hora de fazer manutenção na embreagem, eu tive que arrumar o sistema de embreagem que tinha um problema, isso já até foi visto, né? Mas outros itens, quase todos os itens, que quando eu ia fazer a regulagem, primeiro eu tinha que desmontar, arrumar, para depois fazer a manutenção, né? Então quer dizer, foi algo que a princípio ia ser rápido, e no fim uma coisa que você faria em um dia demorou dias para você conseguir arrumar e depois ajustar. Sim, exatamente. Muitas coisas que são serviços de um dia, como entrou nesse processo de arrumar, né, teve coisa que levou mais de uma semana. Aí, o que eu posso dizer, assim, né? A gente está trabalhando em cima da moto já tem um bom tempo, né? E como a gente está vendo aqui, são duas, né? Então eu estou trabalhando em cima de duas Tenerés, fazendo manutenção na minha e na sua. Agora, Thiago, por que uma Teneré? Da onde saiu essa situação? Bom, pessoal, então a revelação aqui é a seguinte, a minha vontade de fazer uma viagem com uma moto antiga, ela não é de hoje. Já faz um bom tempo que eu tenho essa vontade, e eu tive a felicidade de conhecer o Lê em fevereiro de 2023, e aí ele chegou num lugar que nós nos encontramos, numa Super Teneré 750 ou é 700? 750, uma moto linda, né? Que ano? 95. Uma moto 95 que você olhava para a moto assim e não acreditava que a moto estava naquele estado. Então a minha vontade era... Eu tinha duas motos em mente de fazer uma viagem, ou a Suzuki, a DR 650, ou a Teneré 600, só que eu não tenho conhecimento para comprar uma moto antiga, eu não sei o que deve ser olhado, e o que eu fiz no momento que eu decidi comprar uma moto antiga para viajar? Entrar em contato com as pessoas que tinham motos antigas, e o Lê foi uma dessas pessoas, e aí ele me deu algumas orientações. Eu fui olhar duas Tenerés, só que elas estavam extremamente detonadas, não tinha a menor possibilidade de arrumar essa moto para poder fazer uma viagem. E aí eu deixei esse sonho de lado. Daí o que aconteceu? Nós nos encontramos novamente lá no acampamento do Murat, você lembra? Isso, lá em Romelândia. Lá em Romelândia, e a gente começou a conversar sobre motos antigas, né, sobre manutenções, e ele me fez um convite de passar aqui em São Carlos para ele me mostrar a Teneré, que foi um vídeo da viagem das Guianas, que eu voltei das Guianas, Venezuela, passei aqui, vocês viram aí, se não viram, tá aí no canal, o vídeo que ele me apresentou a Teneré dele. E daí, logo na sequência, o que aconteceu? O canal It Boots, que é a holandesa Norali, ela comprou exatamente uma moto igual a essa que está aqui atrás da gente e começou a viajar. E isso reacendeu a chama, e eu voltei a conversar com o Lê sobre a possibilidade de comprar uma moto, e ele foi me dando algumas dicas, e eu esqueci de uma coisa. Na vez que eu vim aqui, ele me contou um sonho que ele tinha. E qual que era esse sonho aí, Lê? Conta a tua versão da história.
Então, começou assim, isso é um sonho de criança, né? Fazer uma viagem numa estrada aqui do Brasil com uma Teneré, né? Desde lá, quando a estrada foi criada, né? Eu era criança. Depois eu vi muitos motoviajeiros viajando com Teneré. Falaram, um dia eu vou atravessar essa estrada com uma Teneré, né? E lá em 2020 eu comprei uma Teneré com esse propósito, né? Só que eu precisei desmontar o motor dessa moto. Aí desmontei todo o motor dela, todas as peças, né? O motor inteiro, fiz tudo o que precisava ser feito, montei o motor, 1 ano e 6 dias para concluir esse motor. E depois eu, por fim, acabei reformando a moto inteira, né? Desmontei toda a moto, foram 18 meses de trabalho, trabalhando todos os dias, menos ou mais, né? Mas trabalhando todos os dias. E a hora que eu concluí o serviço, eu perdi a coragem de viajar com ela. Não teve coragem de colocar a moto na estrada. Eu chamo essa Teneré de Kim Basker, muitos talvez vão conhecer o nome, né? Sempre ponho esses nomes nas minhas motos. E como eu desisti de viajar com a Kim, aí eu falei assim, não, vou caçar outra, né? Vou procurar outra Teneré. E aí, em maio de 24 do ano passado, eu encontrei outra Teneré, né? Que é essa aqui, essa Teneré azul, que eu chamo de Brook Shields, né? E falei assim, agora eu vou fazer uma manutenção nela, mas com uma preocupação, mecânica, ciclística e elétrica perfeitas, o melhor que eu consegui, mas sem nada de estética, sem nada de beleza, para que agora a viagem saia, né? Nesse processo, eu convidei, né, planejando a viagem, convidei 5 amigos, né? Esses amigos, por motivos pessoais e válidos, né, eles não puderam se comprometer em fazer a viagem comigo. E aí que eu percebi, eu estava convidando meus amigos, né? Eu precisava convidar um aventureiro. Aí apareceu um doido aqui para fazer uma entrevista. Aí, nas oportunidades que a gente tinha para conversar, eu te convidei, né? Estendi essa possibilidade e você, assim, aceitou, né? Assim, meu convite, na verdade, foi sem pretensão nenhuma, né? Falou, Thiago, achei a moto, agora eu vou fazer aquela viagem que eu tinha te falado lá em Romelândia, né? E nisso daí, assim, nesse processo, né? Para minha surpresa, você aceitou. Ele fez o convite achando que eu não ia aceitar, mas o que acontece? Eu não entendo da mecânica da moto. Eu até viajo sozinho, mas com uma moto nova, relativamente nova, e que eu entenda de um mínimo do funcionamento. Ele entende da mecânica da moto e eu tenho a experiência com roteiro. Nós ligamos o Lé com o Cré e saiu que a gente vai fazer uma viagem juntos. Então essa é a novidade que a gente tinha para apresentar para vocês. O roteiro, talvez muitos aí de vocês já pode ser que até desconfiem, mas eu vou deixar para vocês colocarem aqui nos comentários e a gente vai divulgar aí nos próximos episódios o roteiro. E, enfim, para vocês terem uma ideia, essa moto eu comprei no ano passado, então já está há um bom tempo que a gente está correndo atrás das coisas para ela ficar viável, né, para viajar. E aí eu comecei a conversar com os amigos, com os parceiros do canal e esse projeto foi tomando corpo e agora nós vamos mostrar um pouco mais aí das motos em detalhes e temos que colocar ela para rodar, não é, Lê? Isso, agora a gente precisa colocar na estrada e ver como elas se comportam, né? Todo esse trabalho do começo, né, de maio para cá, e você entrando no meio desse processo, a gente tá há vários meses trabalhando em cima disso para agora pôr as motos na estrada e ver como elas se comportam. Então agora a ideia no próximo episódio é a gente ir para a Serra da Canastra, né, para a gente pegar tanto asfalto como off-road, para a gente sentir como que as motos estão, fazer os ajustes de bagagem, para depois, na sequência, fazer essa viagem aí, que é o sonho dele e meu também. Bom, então qual que é a expectativa? A expectativa é que a gente coloque essas motos aí para rodar. Não estamos livres de que elas apresentem problemas, mesmo com toda essa manutenção que foi feita. Para isso, nós vamos levar algumas peças reservas, né? Retificador, CDI, algumas outras que a gente julgar necessário, que seja difícil de encontrar, dependendo do lugar do Brasil que a gente tiver. E uma dessas peças eu peguei com um amigo meu, Tony Barros, piloto de avião. Vou mostrar o trechinho aí dele conseguindo essa peça pra gente me entregando. Pessoal, estou aqui com meu amigo Tony Barros. Eu comentei com ele sobre a nossa intenção de fazer a viagem com a Teneré e contei também sobre a dificuldade que nós temos de conseguir algumas peças da Teneré aqui no Brasil. Como ele é piloto de avião, ele se disponibilizou a trazer uma peça importante para a gente e eu estou aqui agora para receber esse CDI aqui que vai
vai ser um backup que vai valer ouro na nossa viagem. Tony, Aí, muito Thiago. obrigado aí Eu que agradeço. por Você esse tenha apoio bastante aí. sucesso com isso, que Deus te abençoe muito na Amém. viagem. E sempre é bom te ver. Isso aí, obrigado. E você, ele tem alguma recomendação, alguma coisa que você queira falar aqui antes de mostrar as motos? A minha principal recomendação é que nós não estamos incentivando ninguém a fazer uma loucura dessa, sabe? São motos, como eu já disse, motos boas, né? Foram usadas por muitos com sucesso, mas são motos antigas, têm 37 anos, então elas precisam que ela tenha um profissional qualificado que entenda da moto para fazer manutenção. Esse é a minha recomendação, não faça essa loucura. Porque às vezes a gente, igual eu fiz, eu acho que eu me precipitei em comprar a moto antes de ver tudo que deveria olhar. E quem teve a dor de cabeça foi ele. Então a ideia aqui é não incentivar vocês a comprarem motos antigas sem que tenha alguém que conheça da moto para ajudar a fazer uma boa compra e você não se frustrar, de repente, com uma compra mal feita. Agora vamos mostrar as motos aí pro pessoal. Bom, pessoal, então, antes de mostrar os detalhes das motos, eu conversei com alguns parceiros do canal e eles prontamente entraram aí nesse nosso projeto. Então, eu falei com a Carla, dos baús Alltrax, ela fez esses baús aqui, ó, personalizados, uma coisa linda. Foram muito bem testados na F800, nessa viagem que vocês viram aí, então eles aguentam o tranco, não entrou água em momento algum e tive a felicidade dela escolher um belo grafismo e vai equipar aí a motoca. Falei também com o Toninho da Wolf, ele nos forneceu canivete, tem 2 modelos com o nome gravado, esse daqui é o 9008 e esse daqui é o 9201. Esse aqui é o que eu vou usar, esse aqui é o que o Lê vai usar. Numa viagem, pessoal, parece que não, mas em toda viagem eu precisei usar canivete, seja para cortar uma tira da moto, seja para descascar uma fruta. A gente às vezes cozinha, né? Tem que fazer comida. O canivete é muito útil, ele é bem compacto. Ele também nos forneceu essa bolsa, ela pode ser usada tanto aqui no peito quanto na cintura como pochete. Para moto, isso aqui para pedágio é ótimo para você pegar, ela tem vários compartimentos, inclusive a minha já está cheia, ó. Você pode colocar as coisas organizadas aqui. Uma coisa também importantíssima que eu uso já há bastante tempo, as garrafas térmicas. É muito mais seguro para não estourar dentro do baú, para a gente levar a água durante a viagem e manter a água fresca. Então esses produtos aqui eles são da Wolf Attack. Além da gente ser presenteado com esses produtos, o Toninho também forneceu um cupom de desconto. Então, se você quiser qualquer produto da Wolf lá no site deles, o cupom é THI Noronha. Tem tudo isso aqui que eu mostrei para vocês lá no site. A RK e a LM também entraram aí nessa parceria. Eles forneceram as correntes da RK para as 2 motos. A coroa e o pinhão, que não tem aqui no Brasil, então eles estão importando da RK Europa, que é a mesma marca que eu uso na F800 e nunca me deu problema. E mais 2 empresas parceiras que eu não posso deixar de agradecer aqui, é a Vitalcard, que nos forneceu o seguro viagem para essa viagem, tanto para mim quanto para o Lê, e eu pedi para eles, bom, tem alguma coisa que vocês possam proporcionar para quem acompanha o canal? Então eles criaram um cupom de desconto para mim. Então se você quiser fazer um seguro viagem, você entre no link que está aqui na descrição. O cupom só vai funcionar se você fizer a compra pelo link da Vitalcard que está aqui na descrição. E na última etapa você coloca lá na hora do valor, coloca o cupom de desconto que vocês vão ter o desconto. E por fim, não menos importante, a BNP Seguros. Se você precisa de seguro de moto, carro, avião, helicóptero, fale lá com o Eduardo da BNP. Ele conseguiu fazer o seguro da Teneré, então vamos viajar tranquilo aí em relação ao seguro. E agora, para finalizar com a cereja do bolo, eu preciso aprender a ligar essa moto no pedal. Então, para quem não sabe, a Teneré ela é carburada, ela liga sem bateria, óbvio que elas estão com bateria, mas em uma eventualidade aí de a gente ficar sem, ela liga sem bateria no pedal de partida. E agora o Lê Capel vai nos ensinar a ligar essas motos aqui no pedal. Então, Thiago, para ligar a Teneré, né, o que a gente precisa? Ligar no pedal. A gente vai pôr o pé no pedal, abaixar, posicionar o motor, e aí a gente dá aquela pedalada.
É assim que liga uma Teneré que fez revisão Legapel. E agora, será que eu aprendi? Vamos ver se eu consigo ligar a minha. Desliga a tua aí pra eu ligar a minha. Vamos lá. Então tem que ligar a partida. Ligar o botão aqui. Então quando eu precisar ligar eu vou pôr o pé aqui. Ajustar o motor. Tô precisando comer. E dá a pedalada. Isso. Acho que não teremos problema se a bateria acabar. Bom, então agora, próximo passo, trocar o pneu. Nós vamos, apesar dele estar novo, eu quero colocar um pneu mais apropriado para a terra e se preparar aí para colocar essas motocas na estrada. Bom, pessoal, olhem o charme que ficou essa moto com os baús. Os detalhes. Vocês vão ver muito essa moto ainda na estrada. Aqui os retrovisores padrão original. Painel. Coloquei também um TPMS. Muita gente pergunta o que é isso. Apesar de ter falado, acho que passa batido. É um marcador de voltagem, da voltagem da bateria e da pressão dos pneus. Suporte de GPS. Já tá com o suporte aqui do paralama. Eu vou sem o protetor de motor mesmo. E essa daqui é a do Lê. Mostra ele aqui que você fez na sua moto. Tirando a manutenção básica, eu criei um afastador de alforje para poder usar meus alforjes, né? Vou usar a minha mala tanque. Também estou usando aí o protetor de tanque, né? Se bem que meu tanque já tem as suas marcas de trabalho, né? E ela tem vários itens que eu mesmo produzo, né? Então ali eu estou usando o meu próprio riser, que eu fabrico. Vários itens que eu estou desenvolvendo para a Teneré. O principal dele é um kit de suspensão, então eu removo toda a parte da suspensão e coloco todo o meu kit, rolamento, luva, retentores. Também desenvolvi um item especial, esse item aqui, ó, é um sistema de rótula. Então com esse item e todo o kit da suspensão, da balança, eu elimino todas as folgas da suspensão traseira e a moto trabalha muito mais eficiente, tanto na dianteira quanto na traseira. E outros itens que ao passar do tempo aí a gente vai apresentando para todos. E quem quiser adquirir esses itens aí, como que faz para entrar em contato com você? Eu trabalho por encomenda, mas através do meu Instagram as pessoas podem me encontrar, né? Depois o Thiago põe aí para vocês poderem encontrarem. E aí eu vou disponibilizar lá os itens para quem tiver interesse. Quem quiser fazer uma viagem com a Teneré com segurança, com uma moto bem cuidada. Eu tô falando para ele que no futuro ele vai virar um mecânico de Teneré, mas por enquanto ele tá um pouco resistente. Quem tem Teneré, ó, mande mensagem lá para ele para começar a entrar na fila de reforma. Então estamos indo aqui, pessoal, no borracheiro, colocar o pneu. Testando aí a motoca depois de uma bela manutenção. Primeiro vamos abastecer, que o tanque está na reserva. E já nos preparar para amanhã, que no caso para vocês vai ser no final de semana que vem. Colocar a motoca na estrada. E para variar o tempo, ó. A nuvem negra aqui em cima. Então, abasteci a moto. 20 litros, R$126. Gasolina aqui tá 6,29. O tancão aqui tá cheio. Ela tem a capacidade de 23 litros. Agora temos ainda que analisar quantos quilômetros por litro que ela tá fazendo. O contagiro também tá funcionando, não tava. E a motoca aí marcando 1.231 quilômetros. Claro que ela já virou, né? Não, o trabalho que ele fez na suspensão aqui ficou outra coisa. Outra moto.
Aí, pessoal, pneu trocado. Achamos aqui eu achei a versão Dakar do Mita Z07 para a roda dianteira e o Mita Z07+ aqui no pneu de trás. Não achei a versão Dakar. Ao contrário do traseiro, ó, pessoal, para quem fala que eu monto o pneu errado, ó o lado da rotação aqui, ó. Ó. Você fechou a torneirinha, não, né? Agora tem que lembrar da torneirinha. Motoca ligada. Isso aí, pessoal. Falou? Valeu. E pra variar, olha aí o asfalto. Chuva. Sim. Tomar cuidado com a cera. Hã? Você sabe da cera? Ah, sim. Outra. Bom, pessoal, então pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. No episódio que vem a ideia é fazer uma viagem aí pra Serra da Canastra para fazer os ajustes na moto. E aí na sequência a grande viagem. Lembrando aí, se você não me segue no Instagram, @THNoronha, o Lê, o Instagram dele é Lecapel. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Trânsito de São Carlos.